Olá, bem-vindo. Eu sou Haroldo Maranhão, este é o canal Vejam os Sinais. E eu senti no coração de gravar um vídeo justamente na sequência desse do Grande Reset, porque eu preciso compartilhar com você o que eu creio, né? O meu desejo é compartilhar com vocês o que eu creio acerca da questão do governo, todos os governos humanos, eles serem problemáticos e eles redundarem em um governo global, em um governo único, capitaneado, encabeçado pelo anticristo e com o Senhor permitindo que isso aconteça. O anticristo não vai fazer alguma coisa contra a vontade de Deus, o anticristo vai fazer alguma coisa com a permissão de Deus, ele só pode agir dentro do roteiro que o Senhor permitirá que ele venha a agir, não é? E tudo isso, embora seja terrível para a humanidade, vai ser atendendo a um desejo da humanidade. Como isso é possível, Haroldo? Afinal de contas, você falou no vídeo anterior que ninguém escolheu essas pessoas, que nenhum de nós votou para que um grupo de pessoas controle o mundo. Bom, um grupo de pessoas que controlem o mundo, a humanidade não votou, mas um sistema espiritual demoníaco, sim, a humanidade escolheu, a humanidade decidiu, a humanidade inclusive se consagrou a todo esse sistema. Então agora chega a hora que esse sistema vem e vai ter o direito de tomar o poder que lhe foi dado por seres humanos. Toda a questão do governo começa no Éden. O Senhor Deus, Ele criou este planeta perfeito. Imagina esse mundo que é maravilhoso, sem pecados, sem dores, sem coisas que não funcionam. A criação toda perfeita, Não tão poluída, ofendida, maltratada, Totalmente, em muitos lugares, destruída pela mão do homem, pela ação de homens que são descabeçados, que não conseguem pensar no futuro, pensam no lucro imediato, pouco se importam as pessoas que virão nas gerações posteriores, e assim aconteceu e tem acontecido nos últimos anos, não apenas pela questão da tecnologia, mas em alguns aspectos anteriores, por não respeitar o descanso da terra, por não respeitar os ciclos naturais dos animais se reproduzirem, desenvolverem as suas próprias vidas, mesmo os animais que o Senhor nos entregou para nosso alimento, e assim a própria criação. Agora nós temos aí frutas geneticamente modificadas, animais geneticamente modificados, sementes geneticamente modificadas, água poluída, água destruída, meio ambiente, sofrendo com as consequências do homem. E eu não creio que nós somos os responsáveis pelo aquecimento global. O aquecimento global para mim é uma questão espacial, mas é um assunto que eu tratei já em outros vídeos aqui dessa série. Acho que quando eu falo ali sobre os poderes do céu serão abalados, eu deixo claro que algo que vai, ou que já está em curso no espaço, afeta o núcleo da Terra, afeta a temperatura, mas esse é um assunto para outro dia. O que eu quero dizer para você? O Senhor entregou a Terra para Adão. Adão e Eva receberam do Senhor a autoridade sobre tudo. O Senhor deu autoridade. Leia Gênesis 1, eu vou colocar aqui o texto para você, que talvez não tenha a Bíblia, tenha dificuldade de achar. Vou colocar nas informações de vídeo, mas o Senhor entregou e Ele deu uma bênção e uma ordem no versículo 27 de Gênesis 1. Ele disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, subjuguem a terra, exerçam autoridade, exerçam domínio e sejam benditos do Senhor. Então o Senhor começou a humanidade com um homem e uma mulher. Este é o projeto original bíblico de Deus, um homem e uma mulher para se reproduzirem, procriarem, gerarem filhos e filhos dos filhos e filhos dos filhos, e ao longo aí de centenas de anos ou de milhares de anos encher a terra. Por que eu digo milhares de anos? Porque lembre-se que Adão e Eva foram criados para ser eternos. Eles não deveriam morrer. Então o Senhor começou algo eterno no Éden que Ele vai retomar já já. Eu já falei um pouco sobre isso, vou retomar em algum vídeo já já. Daqui 1000 anos, ou daqui 1007 anos no mínimo, é que começa a eternidade com o projeto original do Senhor. O fato é que Adão e Eva receberam a autoridade de Deus e entregaram a autoridade para Satanás. Quando entrou o pecado no mundo, Satanás enganou Eva, Satanás recebeu a concordância, a decisão de Adão de desobedecer o que Deus tinha dito. Quando Satanás ofereceu, vocês vão ser iguais a Deus, Deus não quer que vocês sejam iguais a Ele, eles caíram no canto do engano que Satanás criou para si mesmo. Foi assim que Satanás criou o grande problema no qual ele se envolveu, não é? Na eternidade anterior, ele quis ser como Deus, quis ele ser Deus e caiu. E agora a humanidade fez a mesma coisa.
E o Senhor, então, permite que a humanidade se reorganize através de governantes. Então, depois do dilúvio, nós vemos todas as correntes migratórias, os descendentes de Adão, Sem, Cã e Jafé, se distribuindo, né, não, no primeiro momento não tão longe, mas depois de Babel, muito distante, se dividiram em grupos conforme os idiomas. E as migrações e os fluxos migratórios humanos começaram a acontecer a partir das questões de idiomas. E o que acontece é que todas as nações começaram a construir os seus próprios governos. Se a gente pesquisar, nós vamos ver que todos os governos das nações, eles começaram de alguma maneira com algum tipo de culto, algum tipo de divindade, algum tipo de Deus, e todas as nações então sujeitaram os seus governos humanos a governos espirituais. A Bíblia fala sobre isso com muita clareza. Se você ler o livro de Reis, o primeiro e segundo Reis, primeiro e segundo Crônicas, você vai ver como o povo de Israel obedecer ou desobedecer a Deus, andar alinhado com Deus ou não andar alinhado com Deus, estava diretamente ligado ao rei, estar associado ao Senhor como Senhor espiritual e governante espiritual sobre a nação de Israel, ou quando eles se confundiam com os deuses das nações, e as nações tinham os seus reis, as nações tinham os seus governantes e tinham os seus deuses, deuses cruéis, deuses que exigiam sacrifícios de crianças, deuses que tinham toda sorte de práticas estranhas, contrárias à palavra de Deus para o seu povo, e Israel então obedeceu a Deus e seguiu por um tempo tendo Deus como o seu Senhor, mas chegou quando Israel decidiu ter reis, é melhor eu esclarecer isso, quando Israel falou, não, nós não queremos ser uma nação que está ligada aqui por juízes ou por profetas diante do Senhor, nós queremos ter um rei como todo mundo. Então o Senhor entregou Israel ao desejo do seu coração de ter um rei como as outras nações tinham. As outras nações tinham reis malignos, sujeitos a espíritos malignos, e agora Israel queria ter um rei que supostamente seria alguém que seria temente a Deus na origem, mas nós vimos ao longo da história, então sim, voltando ao que nós lemos em Crônicas e em Reis, reis que quando serviam a Deus tinham a bênção de Deus e prosperavam, mas quando decidiam seguir os deuses de outras nações, eles levavam Israel para o buraco, a tal ponto que Israel, pela sua rebelião, pela sua desobediência, perdeu a terra, e Israel veio passar pelo jugo do Império Romano para perder tudo como consequência, até deixar de existir como nação aí por quase 2000 anos. Então veja, as nações rejeitaram Deus como governante, estabeleceram governantes humanos influenciados por autoridades espirituais. Israel, que era a nação constituída por Deus para andar debaixo de uma aliança com ele, fez a mesma coisa. E é interessante como nós vemos os governantes, então, sendo estabelecidos e depostos de lá para cá. A palavra de Deus nos diz pela boca de Daniel que é o próprio Senhor quem estabelece reis e remove reis. E o Senhor vem estabelecendo, então, ao longo da história, nações que prosperam com reis ou presidentes ou governantes bons, nações que sofrem com governantes e reis maus. E a consequência ao longo da história das escolhas que as nações fizeram de receber reis contrários à palavra de Deus se manifesta em nações que têm miséria, que têm pobreza, que têm escravidão, que têm opressão, que têm governos opressores, que têm falta, que têm fome, que têm tudo. Então, tudo que nós vemos, o cenário geopolítico de hoje, ele é um resultado das escolhas que as nações têm feito ao longo de séculos, ao longo de milênios, nos seus governantes, os pecados nacionais, e tudo isso nos traz para o mundo de hoje. E neste momento em que vivemos um mundo em que praticamente já todos os governantes, ou quase todos os governantes, rejeitam a Deus, rejeitam o seu governo, rejeitam as suas leis, rejeitam os seus sistemas, o que acontece é que então agora todas as nações estão cada vez mais preparadas para entregarem o seu poder ao anticristo. O anticristo não vai necessariamente dar um golpe contra todo mundo, ele vai ser aceito. Na verdade, a Bíblia diz que no primeiro momento ele vai estabelecer a paz de uma maneira tremenda entre as nações, que ele vai ser adorado como Deus. Ele vai fazer sinais,
Ele vai ter uma religião global que o apoia e as nações vão querer o anticristo. Quem é como a besta? Quem é semelhante a ele? Dirá a humanidade ainda enganada, ainda inebriada pela mentira. Até a hora em que o anticristo manifestar a sua real face, e ele começar a oprimir as nações, porque ele tem pouco tempo, terá pouco tempo. Quando Satanás for lançado para a terra, sabendo que pouco tempo lhe resta, então a opressão, o controle, a necessidade de que a humanidade cumpra o projeto, obedeça às suas leis, obedeça aos seus sistemas. A Bíblia fala que o anticristo vai estabelecer um novo tempo, vai estabelecer novas leis, talvez ele mude a contagem de tempo. O fato é que um sistema opressor, como será o sistema do anticristo, com as pessoas marcadas, e se as pessoas não atendem o que ele quer, se as pessoas não obedecem ao seu sistema, serão mortas. Este sistema mundial, em que a população existente viva naqueles dias não terá a quem recorrer, é um resultado de toda a história da humanidade e seus governos nacionais, rejeitando o sistema de Deus e escolhendo sistemas contrários a Deus, na sua vida privada, na sua vida familiar, na sua maneira de viver o dia a dia, na sua maneira de escolher seus governantes, na sua maneira de querer que as leis não sejam mais como são, de ter direito a ter os seus prazeres, de ter as suas escolhas, de fazer como querem, de não ter que prestar contas a ninguém, de não ter um Deus a quem prestar conta a ninguém, e ser livre para ser quem quiser, como quiser, fazer o que quiser. Então, em última instância, esse desejo, esta rejeição completa do sistema de Deus, do governo do Senhor Deus, Criador, o Todo-Poderoso, esse limite extremo que a humanidade vai cruzar, de falar, não queremos Jesus, o Cristo, como Senhor sobre nós, não queremos nada com Ele, não queremos nada com esse Deus, queremos este sistema deste líder mundial tão carismático, tão bondoso, tão inteligente, entendido em enigmas, ele explica tudo, ele resolve tudo, nós queremos esse cara. E quando entregarem o poder, colocando até mesmo uma marca no seu corpo, uma marca na sua fronte, uma marca no seu... Nem sei onde vai ser efetivamente. Eu sei que na direita, na destra e na testa, com certeza, mas tem muito mais comprometimentos envolvidos, totalmente vendidos e escravizados por ele, talvez até mesmo transformados no seu DNA, em troca da promessa, tudo isso te darei se prostrado me adorares, que foi a oferta que Lúcifer fez a Jesus, para Jesus não ir para a cruz. Então, quando a humanidade se vê refém de tudo isso, ela vai entender a tragédia das suas escolhas, a tragédia das suas decisões, a tragédia de ter se rendido às mentiras de Satanás, o pai da mentira, segundo a Bíblia, que estará apresentando através do falso profeta o anticristo como o líder mundial que vai efetivamente se estabelecer em algum lugar. Todas as mudanças que estão em curso, elas visam enfraquecer os governos, enfraquecer os sistemas, enfraquecer as nações, para desfazer as nações, para haver um governo global. E isso, hoje, como você pode perceber, é muito fácil de acontecer, é muito simples de acontecer. A moeda já está pronta, já está sendo testada em alguns países, como a China, como outros lugares. Já não há mais papel moeda. Aqui no Brasil você já não quer papel moeda. Troca as moedas, troca a religião, troca o sistema. Há uma grande ameaça contra o mundo, uma ameaça de uma pandemia realmente, gravemente mortal. Não como essa que nós estamos vendo, mas uma coisa séria. Provavelmente uma ameaça do céu, alguma coisa que vai vir contra o planeta, mudanças climáticas, extremos climáticos, assolações, destruições, guerra, hiperinflação, fome, tudo que a Bíblia diz que vai acontecer. Depois que tiver acontecido, estiver em curso, as pessoas vão começar a perceber onde se meteram. Eu não espero que você e eu precisemos estar aqui naquele dia. Se estivermos em alguma parte deles, é importante saber quem somos. Você sabe quem você é? Você sabe o que a Bíblia diz? Você está preparado ou preparada para esse sistema de governo que já chegou, que está se estabelecendo e logo mais estará no seu lugar de autoridade? Não demore para buscar respostas sobre tudo que está aí e o que virá. Como eu sempre convido, vejam os sinais. Tudo está mudando diante dos seus olhos, claramente, declaradamente. Há um grande reset em curso e proposto. O que você vai fazer diante dele? Qual é a sua posição diante do que está sendo oferecido e imposto para toda a humanidade? Responda isso para você mesmo. Deus te abençoe.